tarde, querido, tudo bem? Como é que você está? A gente quer conversar um pouco sobre esse texto de Neemias, um texto rico, que vai trazer para nós muitas orientações boas. A primeira coisa que chama a atenção para nós, que é muito similar à realidade que a igreja está vivendo, é a curiosidade que Neemias teve. Ele ficou sabendo aí de pessoas que chegaram lá de Jerusalém e trouxeram informações. E essas informações o deixaram muito entristecido. Muito entristecido. Ele ficou sabendo que a cidade estava devastada, os muros derrubados, saqueadores, né? Eram informações ruins, ou seja, o povo estava vivendo uma tristeza muito grande, porque seu lugar estava sendo devastado. Eles perderam pessoas foram tidas como prisioneiras, não moravam mais na cidade. Ele mesmo, o próprio Neemias, estava como servo já há muitos anos, naquele tempo copeiro do rei. Então, a gente quer chamar a sua atenção, primeiro, realidade da igreja. Olhe para a realidade da igreja. Sabe, eu estive aí com vocês e eu vi o quanto vocês estão tristes, né? Com desejo de restauração. Há um ponto de vista ruim que a gente pensa assim, nossa, que coisa chata. Mas olha, existe um outro lado muito bom. Um lado muito bom. O clamor de vocês está sendo atendido por Deus. Esse desejo que a igreja tem de voltar, de se reerguer, de se reestruturar, ter alguém aí junto com vocês, e Deus está trazendo para nós, para mim, para minha família, esses mesmos sentimentos. Nós queremos, em nome de Jesus, que a igreja aí Batista de Minas Sul volte a ser uma grande igreja, sabe, que ela volte a brilhar, que ela volte a resplandecer, que ela seja um farol mesmo, um exemplo, quem sabe no futuro aí um exemplo para tantas outras igrejas que estão vivendo esta mesma realidade. A primeira coisa que chama a atenção da gente nesse texto, e eu não estou lendo o texto porque eu penso que você atendeu aí ao nosso desafio de ler. Então eu acredito que você leu. Se você não leu, leia. Aí você vai entender o que a gente está falando. Então, primeira coisa, o interesse, a curiosidade. Neemias teve interesse, teve curiosidade de saber. Que seu coração também seja incendiado pelo interesse. Olha, seja interessado pelo que está acontecendo, pela realidade da sua igreja. Seja interessado, queira saber como é que ela está, o que está acontecendo, o que ela está precisando, quais são as carências, aquilo que a igreja está precisando. Permita que o seu sentimento seja envolvido. Olha, Neemias sentou e chorou. Ele sentou e chorou, ou seja, ele sentiu no corpo, ele sentiu na carne, ele permitiu que suas lágrimas descessem, e aí ele se entregou a Deus em jejum, em oração, pedindo a Deus uma visão. Nós vamos trabalhar essa questão ainda na igreja, de visão, o que é que Deus está planejando para nós, qual é a visão que Deus tem da igreja, qual é o sonho de Deus para essa igreja. Provérbios vai dizer que quando um povo ele não tem uma visão de Deus, esse povo se perde. Mas vamos trabalhar isso depois. Para agora, o que eu quero chamar a sua atenção é quanto ao seu sentimento. Permita que Deus trabalhe o seu sentimento. Se você está sentindo tristeza, se você está sentindo vontade de ver a igreja melhor, se esta realidade da igreja está incomodando o seu coração, é porque Deus tem algo especial para fazer através de você. Deus usou o sentimento de Neemias, um sentimento de tristeza, por saber que seu povo estava decadente, por saber que sua cidade estava sendo destruída, que seus muros tinham sido arrebentados. A gente vê isso aí na igreja.
né? Olhei bem, eu vi a estrutura da igreja. A igreja tem uma excelente estrutura, mas a igreja está com buracos em todo lugar, telhado na frente da igreja quebrado, buracos no chão, né? Um portão que precisa de reparos, um quintal que, assim, há uma grande necessidade dentro da igreja, móveis velhos, acabados, jogados, uma bateria depositada num lugar, a casa aí, bom, né? Pensa, muito parecido, Jerusalém estava assim, e isso entristeceu Neemias. Você é Neemias, eu sou Neemias, nós somos Neemias nessa situação. Olha, nosso coração precisa estar contristado, nosso sentimento precisa, sabe, ser envolvido. E aí então Neemias, depois da curiosidade, depois desse interesse que ele teve, desse sentimento que ele permitiu, sabe, se envolver dele, de chorar, e aí então ir diante de Deus, agora é o posicionamento. Neemias tomou uma posição, Neemias pensou aí no seu coração consigo mesmo, e ele no final fala assim, olha, ele orou, ele se posicionou de Deus diante de oração, ele fez jejum, sabe, e com a vontade de que Deus então mostrasse para ele, e aí, qual o caminho, qual a solução, o que fazer? Neemias, ele estava preenchido desse sentimento, então ele tomou uma posição, ele se posicionou. O que é que você tem que fazer, irmão? Se posicione diante de Deus, transmita para Deus o seu sentimento em choro, em oração, em jejum, sabe? Se posicione, falando, Deus, olha, eu quero, em nome de Jesus, uma realidade diferente para a minha igreja. Essa é a minha igreja. Eu não concordo, eu não aceito que a minha igreja continue derrotada, destruída, sabe, acabada do jeito que está. Não quero isso para a minha igreja. Eu quero ver a minha igreja de novo levando o evangelho do reino de Deus para frente. Esse tem que ser o nosso sentimento, uma conclamação diante de Deus, com o coração voltado para Deus, falando, Deus, eu quero em nome de Jesus, pode me usar, Deus, o que é que eu posso fazer? Neemias, no finalzinho, falou assim, olha, ouve as orações de teus servos, que se agradam em te honrar, peço que me concedas êxito hoje. Olha que coisa maravilhosa. Ele tinha um propósito no seu coração de ir até o rei e fazer alguns pedidos, mas ele falou assim, Deus, eu peço que o Senhor me ajude nisso. Irmãos, esta tem que ser a nossa atitude, e eu estou dizendo isso para vocês. Vocês precisam se movimentar. Olha, vamos relembrar, Neemias falou assim, olha, eu tenho curiosidade, depois despertou nele interesse, ele teve um sentimento, ele permitiu que esse sentimento se desenvolvesse, ele se posicionou e ele teve coragem de falar com Deus, sabe, uma lembrança impressionante. Ele falou assim no verso 8, por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés, se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eu creio que esta igreja, a Igreja Batista aí de Minas Sul, é um lugar que Deus estabeleceu para que o nome dele fosse proclamado, exaltado, honrado. E aí Neemias trouxe isso à lembrança. Deus, olha o que o Senhor disse através de Moisés. Esta palavra serve para nós. E Jesus disse que a igreja seria
aquela que destruiria os portões do inferno. Jesus falou assim com Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, falando dele, eu estabelecerei a minha igreja, e os portões do inferno não vão resistir à minha igreja. Vamos lembrar dessa promessa, sabe, que Jesus fez em relação à igreja. Então, queridos, a igreja aí de Minas Sul é um lugar estabelecido por Deus, e nós vamos orar. Amém? Eu chamo para orar. Eu o desafio para ler esse texto, e agora com um novo olhar, se colocando no lugar de Neemias, trazendo à lembrança as promessas de Deus e pedindo ao Senhor: Pai, olha, mostre o caminho, mostre o que nós precisamos fazer. E aí então Deus mostrou a Neemias. Como? Leia agora o capítulo 2. Eu vou permitir que você pense sobre isso hoje ainda, amanhã, sabe? Amanhã é quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira eu volto a conversar com vocês aí de Minas Sul, e a gente vai então relembrar algumas coisas aqui e falar sobre o capítulo 2 de Neemias. Releia o capítulo 1, pense sobre esta palavra nesses 2 dias, sabe? Amanhã, hoje ainda, amanhã e depois. Sexta-feira eu volto a conversar com vocês em nome de Jesus. Eu quero, sabe, que você pense igual Neemias: Pai, em nome de Jesus, mostre para nós o que é que nós precisamos fazer. Que Deus o abençoe. Eu estou com vocês, eu estou feliz, eu estou alegre, porque Deus está despertando isso também no meu coração, esse interesse. Talvez você pense assim: nós não temos condições nenhuma, nós não temos dinheiro, nós não podemos sustentar nem o pastor, nem sua família, nós não podemos fazer quase nada. Isso é o que nós, igreja, hoje, mas Deus pode mudar essa realidade. Eu acredito nisso, que você pense assim também. Olha, em nome de Jesus, tragamos a memória, lembramos de que Deus nos prometeu coisas maravilhosas. Eu acredito que essa igreja voltará a ser um lugar maravilhoso, muito melhor ainda do que antes, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.